Cristo é supremo. Não é mais um fundador de religião entre os muitos, mas é o único, inigualável. Ele é supremo e conhecendo a Cristo não precisamos de mais ninguém. Cristo é supremo. Essa é a mensagem da palavra de Deus e de uma forma particular, esse é o tema do livro de Hebreus na palavra de Deus, a supremacia de Cristo. Quero destacar um verso já conhecido de muitos aqui, capítulo 1 de Hebreus, verso 3, diz o quê? O Filho é o resplendor da glória de Deus. E é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, veio e se humilhou até a morte de cruz por nós. Mas isso não quer dizer que ele perdeu a sua glória. Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Aí está simplesmente quem é Jesus Cristo. Nosso foco hoje está em Hebreus capítulo 13. Estamos no capítulo derradeiro deste livro. E agora, nesse último capítulo, ele vai às aplicações práticas. Diante do fato de que Jesus Cristo é supremo, realizou a purificação dos nossos pecados, e Ele é o nosso Senhor sentado nas alturas, como devemos viver, como devemos nos organizar, as consequências naturais que são abordadas no capítulo 13. E nós vamos ler o verso 17 e o verso 7, verso 7 e verso 17. Aliás, vamos ler 7 e 8 e o verso 17. Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos mais do que ouvir, vamos recebê-la em nossos corações e que ela edifique esta igreja aqui nesta manhã. Diz assim, versos 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Versos 7 e depois 17, 7 e 8, depois 17. E entre esses dois versos, nós já meditamos, há muita implicação sobre o trabalho pastoral e a constituição da igreja, a liturgia, então tudo muito relacionado. Mas vamos ouvir mais uma vez o verso 7 e 8. Lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Verso 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Chegou ao nosso coração e mente mais uma vez nesta manhã a palavra do Senhor. Adesivo no para-choque do carro. Li e guardei. Não me siga, estou perdido. Não me siga, estou perdido. A quem é que você está seguindo? A quem é que nós, como igreja, estamos seguindo? Isso faz toda a diferença. Será que estamos seguindo a quem devemos seguir? Ou estamos seguindo a quem não nos levará para o caminho, a experiência que devemos ter? É fundamental sabermos, termos de forma muito definida quem seguimos, isto é, liderança.
liderança. Líderes são necessários. Aliás, não há movimento humano, ajuntamento humano, agrupamento humano, pequeno, informal, ou grande, formal, que não tenha liderança. Ela é natural, a experiência humana é necessária. O problema é que pode-se ter a liderança errada, a liderança que não se deve ter, ou pode-se ter a liderança correta, aquela que se deve ter. Mas enfim, líderes são necessários. Todo agrupamento, todo movimento humano precisa de líderes. Não é diferente com a igreja de Jesus Cristo. Não é diferente com a igreja de Jesus Cristo. A palavra de Deus tem muito a falar sobre a liderança da igreja. Nós vamos encontrar Jesus Cristo falando sobre isso, vamos encontrar o apóstolo Paulo falando sobre a liderança da igreja nas Escrituras Sagradas, vamos encontrar nas cartas de Pedro, do apóstolo Pedro também, o ensino sobre liderança. Nós vamos encontrar nas cartas de João a questão da liderança da igreja. O livro de Tiago vai falar sobre a liderança da igreja. Uma preocupação tremenda da palavra de Deus, porque liderança é bênção para a igreja ou maldição para a igreja. Aí agora nós estamos falando das Escrituras e da igreja, então estamos falando da liderança espiritual. Deus estabeleceu a primeira comunidade, quando Ele uniu homem e mulher, criou os dois, a sua imagem e semelhança, com a mesma dignidade. E depois então a família, agregar dos filhos. E então até no passado, muitas vezes, a família estendida como um órgão. E ali sempre houve a necessidade, a palavra de Deus aponta para a necessidade da liderança espiritual. E Deus vai criar uma segunda instituição a partir de Jesus Cristo. Criou Israel no Velho Testamento, povo como nação, mas em Cristo criou a igreja. E a igreja também precisa de liderança espiritual. Sim, a igreja precisa daquele que está olhando pelo bom andamento, pela organização, pela administração, pelos seus alvos, mas, além disso e acima disto, o líder do povo de Deus e o líder na igreja, na família cristã, deve ser uma liderança espiritual. Isto é, uma liderança que primeiramente vem, não pela sua habilidade de organizar apenas, mas de trazer a visão e o exemplo do andar com Deus, e o exemplo de um andar com Deus moralmente reconhecido. A liderança espiritual, então, tanto na família como na igreja, é modelada em Jesus Cristo. A influência de Cristo no mundo, em nós e no mundo todo, e através dos séculos, é algo que não se pode nem medir, o tamanho dela. Como que Jesus Cristo chegou aí? Como um líder servo. Um líder servo. Alguém que veio para servir, e não servir de tal modo que olhamos para Ele, que a humanidade olha para Ele, mesmo aqueles que não acreditam em quem Ele é, nesta supremacia que nós lemos aqui no livro de Hebreus, olham e admiram a Jesus Cristo. Ele é esse supremo, porque Ele é servo, foi até a morte de cruz por nós. Na família, o pai, o marido líder e a esposa também como líder auxiliar, devem ser assim, não porque, no caso do homem, por exemplo, o machismo aí, tão comum na cultura, está presente, ele se impõe com força. Não, deve ser alguém que pela sua vida com Deus, e o seu exemplo moral, reconhecimento moral, a família olha para ele, respeita. Da mesma forma deve acontecer dentro da igreja. Há uma necessidade desta liderança espiritual. Agora, particularmente a história da igreja em termos de liderança, que é o foco destes versos aqui, é uma história com momentos e experiências magníficas, mas também é uma história de conflitos e muitos fracassos. Porque a liderança da igreja, assim como da família, a liderança espiritual, é algo com o qual o mal e o maligno se preocupa e tem todo interesse em perturbar.
E tanto os liderados como os líderes precisam estarem vigilantes, muito vigilantes, porque é um desafio tremendo. Não é uma liderança mundana, é uma liderança voltada em querer que a vontade de Deus seja feita na obra sobre a qual Deus colocou essa liderança, e também seja feita então na igreja que deseja essa liderança. E o ataque é tremendo. Por isso há muitas histórias de conflitos e fracassos. Li sobre uma pesquisa que um homem fez sobre liderança na Bíblia. E ele levantou que dentro da Bíblia tem pelo menos 300 líderes. Na história toda da Bíblia, 300 líderes. Desses 300, ele selecionou 100 que ele considerou mais proeminentes. Fizeram algo maior, estiveram sobre algo maior. E ele chegou na sua pesquisa à conclusão que destes 100 proeminentes, apenas 25 terminou bem. Apenas 25 terminou bem. Que drama, que experiência difícil, esta da liderança espiritual. É verdade que neste campo da liderança espiritual há um risco e um perigo muito grande. A liderança espiritual dá uma ascendência a quem está imbuído dela, que é muito fácil o líder se transformar num manipulador, num explorador dos liderados. E isto acontece naquilo que é chamado igreja por aí, de forma muito mais comum do que nós gostaríamos de pensar ou que acontecesse. Porque quando nós somos liderados espiritualmente, nós cedemos o nosso coração. E nós entendemos que os líderes estão ali para fazer a vontade de Deus. E o que vem deles, então, acatamos. E aí surgem as manipulações, o desencaminhar, o usar desse posto para explorar as pessoas, para tirar proveitos. E é preciso se tomar muito cuidado, porque o diabo tem interesse nisto, em transformar a igreja de Cristo em algo doentio e desvirtuado. E qual é a forma melhor de se fazer isso, do que desvirtuar o líder e a liderança? Mas não é uma questão só da liderança e dos líderes. É uma questão também dos liderados. Há muito desvirtuar de liderança, da experiência de liderar, porque a própria igreja também não caminha bem debaixo da liderança. A igreja é problemática, cria problemas, mas enfim, há essa história terrível de fracassos. Mas isso não quer dizer que vamos jogar fora essa dimensão ensinada e estabelecida nas Escrituras. Nós vamos buscar entender e vigiar conforme a Bíblia ensina, porque é necessária a liderança e quando ela é correta, ela então faz muito bem. Quando pensamos em liderança, esse termo genérico aqui, que está no livro de Hebreus, nós pensamos em toda a liderança da igreja. Por exemplo, no nosso caso, nós temos lideranças e ministérios, mas particularmente aqui o foco é os presbíteros, os conselheiros e mais ainda em particular os pastores. Lideranças chaves para o andar da igreja. É preciso que a igreja eleja muito conscientemente os seus líderes. A igreja deve fazer isso para impedir que alguém se autopromova a liderança por conta própria, ideia própria. Porque é assim, no ajuntamento humano, se o grupo não colocar a liderança conscientemente, alguém vai tomar esse lugar por conta própria. É assim, funciona assim, naturalmente. Então a igreja precisa de forma consciente olhar as Escrituras, ver o que as Escrituras falam sobre liderança, e então a igreja estabelecer líderes que ela considera diante da palavra dignos, capazes de assumir essa posição. É preciso então impedir os equívocos que acontecem. Quando pensamos em pastores em particular,
É preciso que o pastor seja realmente o dom do Espírito Santo dado à igreja, como a Bíblia ensina, e não algo que alguém achou que deveria ser. E aí, por uma certa habilidade de manipular, de mexer com as pessoas, ele conquista essa posição. Talvez porque ele quer ter essa posição. Nos nossos dias, essa questão de pastor é algo desafiador para quem é pastor. Quando eu chego num lugar, eu sou apresentado como pastor, eu sempre fico olhando a reação. O que vai na cabeça desse camarada que não é crente, que não pertence ao povo de Deus? Quando ele ouve essa palavra pastor, ele olha para mim, o que ele pensa? Não espero grandes coisas, porque como a coisa está por aí, infelizmente, sujaram algo abençoado e maravilhoso que vem da palavra de Deus. O que é sinônimo de pastor na cabeça do mundo? É verdade, o mundo quer atacar mesmo, ficar procurando defeito, mas não é verdade também que nesse mundaréu chamado evangélico se dá motivo para o mundo pensar assim? É triste, mas é verdade. Até um banalizar que eu considero daquilo que é pastor. Ser pastor é um chamado de Deus e um dom do Espírito Santo. Não é algo que eu digo, eu quero ser pastor. Há de haver um chamado do Espírito Santo, que será confirmado pela igreja. Não é só alguém dizer, eu tenho um chamado e pronto. Isto tem que fechar com a igreja olhando e dizer, realmente vemos que você tem um chamado. É interessante ver que nesse mundo chamado evangélico, enorme aí, por exemplo, se o sujeito começa a cantar e fica famoso, ele vira pastor logo. Pastor não tem que cantar. Pastor pode ser bem desafinado, não tem problema. Não é por aí, porque ele chega no palco, ele entretém, ele agrada, canta bonito. Vira pastor. E às vezes nunca assumiu realmente uma igreja. Esse negócio de pastor para ficar voando. Esse negócio de esposa de pastor virar pastora não tem nenhuma base bíblica. Minha esposa sofre com isso. Por aí, na nossa igreja não, mas por aí, de vez em quando ela é apresentada, alguém de uma outra igreja, pastora Patrícia. E ela não sabe o que fazer. Nunca teve esse chamado. Não existe na Bíblia que pastor e suas esposas são pastoras, que é um dom do Espírito Santo. Não existe isso. Aliás, no nosso entendimento bíblico, pastor não é uma função para as mulheres. Há muita coisa para as mulheres fazem no reino de Deus, na igreja, mas não é esta o caso para as mulheres de pastor ou qualquer mulher. Preciso se olhar para a Bíblia, a eleição, escolha de pastores e liderança conforme a palavra. E a Bíblia tem tantos critérios muito claros. A carta de Paulo ao pastor Timóteo, que foi enviado à cidade de Éfeso para organizar a igreja de Éfeso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, há ali quase que um capítulo todo sobre instruções de como constituir essa liderança da igreja. E Paulo também enviou Tito, o pastor Tito, para organizar e arrumar a igreja na ilha de Creta, e ele também recebe instruções de como organizar a igreja, particularmente os critérios para os pastores e liderança e presbíteros. Sobre o que é o livro de Hebreus, a supremacia de Cristo. Cristo, aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que está sentado à direita da majestade nas alturas, mas que veio e fez a purificação dos nossos pecados através da morte na cruz, nos resgatando do pecado, da condenação, para sermos de Deus, para todos sempre, numa nova vida com Ele. Esse Cristo supremo, maravilhoso, é este que estabelece a igreja. A igreja não é uma invenção minha, sua, não é uma invenção sociológica, algo que se explica pela sociologia. Cristo estabeleceu a igreja e deu os apóstolos como fundamento, e os apóstolos então delinearam bem o que a igreja deve ser, inclusive a sua liderança, a liturgia, toda a eclesiologia, isto é,
toda a doutrina, parâmetros do que é igreja. E, aliás, grande parte daquilo que é chamado de igreja por aí nos nossos dias não passa nos critérios básicos do que a Bíblia diz do que é uma igreja. A maior parte é um movimento, até em prol de Jesus, mas não é uma igreja na essência da palavra. E quando então tudo sobre igreja é estabelecido nas Escrituras, é estabelecido a forma de governo. Há 3 formas clássicas de governo de igreja: a forma episcopal, a forma presbiteriana e a forma congregacional. Nós cremos que a forma congregacional é que expressa melhor o que as Escrituras ensinam, e as igrejas batistas em particular e outras denominações adotam o governo congregacional. E aí temos a congregação elegendo os seus líderes, o conselho, e aí trabalhando pastores, conselhos e igreja em conjunto. O que a Bíblia então nos fala? A Bíblia nos fala que igreja envolve liderança. Igreja liderada é o que esse texto está nos indicando. Igreja liderada. E o chamado para nós como igreja, então, neste momento que nos deparamos com esta palavra de Deus, meus irmãos, portanto, uma palavra importante, necessária para nós, é esta: seja uma igreja bem liderada. Seja uma igreja bem liderada, ou então nós não vamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós na sua plenitude. Nós vamos ficar aquém, vamos ser prejudicados, e o reino de Deus então também terá uma expressão menor entre nós. Mas vamos lembrar que uma igreja bem liderada passa pela liderança, pastores, presbíteros, conselho, mas também vai passar então pela igreja que biblicamente, conscientemente, escolhe, elege bem seus líderes. Por isso a nossa igreja, ninguém está em posição de liderança por conta própria. Somente com a eleição da igreja. E mais, a igreja bem liderada passa não somente pela liderança, a liderança que lidera bem, e que foi bem escolhido pela igreja, como também passa pelo comportamento da igreja diante da sua liderança. A atitude da igreja para com seus líderes. A igreja bem liderada não é uma questão só da liderança. Sim, a liderança tem que liderar bem, mas passa também por uma igreja que sabe ser liderada, sabe ocupar o papel de liderado. E aí nós encontramos a palavra de Deus, então, nos exortando a sermos esta igreja bem liderada, onde é dito o seguinte, no verso 7, lembrem-se dos seus líderes, para ficarmos lembrando deles aqui, traz os nomes deles, vamos pôr até uma fotografia de cada um aqui, vamos ficar lembrando, não, que lhe falaram a palavra de Deus, diz o verso 7. A lembrar dos líderes é lembrar a mensagem que eles passaram, e o que esses líderes fizeram. Eles falaram da palavra de Deus, e da palavra de Deus falaram, e não falaram nada mais que a palavra de Deus, e não falaram nada menos do que a palavra de Deus. É preciso ter esta palavra focada, se é que nós vamos ser uma igreja bem liderada. Um dia uma pessoa veio de outra igreja, porque estava interessado numa atividade que oferecemos para crianças. E o comentário dela foi: pois é, a gente ouve aí realmente fora, né, que vocês são assim, muito aplicados na palavra, né, na Bíblia, né? Aí fiquei pensando, e o que vocês estão fazendo na sua igreja? Se não é a palavra, o que vocês estão fazendo lá? Quando estávamos para colocar, buscando aí, não é uma empresa para colocar esse telão aqui, de LED, chegamos ao nome de uma dada empresa, finalmente, que achamos que seria mais recomendável, pedimos que nos desse indicação de igrejas onde eles tinham colocado, para sabermos se o produto correspondeu à expectativa, a empresa trabalhou bem, eles nos deram nomes. E eu e uma comissão fomos lá visitar essa igreja, não tinha a menor ideia onde era, lá uma região de subúrbio de
de Guarulhos. E o pastor nos recebeu com alegria, com um bom atendimento. Tinha colocado também um telão lá na sua igreja há questão de meses, com essa mesma empresa. Chegamos lá, a igreja toda preta. Fiquei pensando onde está a luz do mundo aqui. Na simbologia não está. Uma igreja que era provavelmente um terço, um quarto do tamanho desse salão aqui. E havia um telão que eu creio que era de uns 6 ou 7 metros. Tomava a frente toda. E aí fui a primeira pergunta ao pastor que nos interessava. Como é que é esse telão? E eu queria ouvir dele. Olha, foi bem instalado, funcionou bem, a empresa trabalhou direito. Quando eu fiz a pergunta, como é que é esse telão, sabe o que ele me disse? E os irmãos estavam comigo, eu creio que se lembram. É uma coisa de louco. O povo endoideceu. O pastor não está aqui para deixar o povo doido, nem para enlouquecer ninguém. Aquele que lhes falar na palavra, nem precisa nem telão. Rega a palavra. Isto que não tem lugar nenhum. E prega a palavra. Ensina a palavra. Não há nada comparado a isto no mundo. E aí ele ainda disse, e depois que eu coloquei, eu trouxe fulano, e foi enumerando as estrelas pop, cantores do dia, os pregadores aí famosos na internet, fez uma fila lá, e claro, com telão novo, luz apagada, prédio escuro, luz brilhando, e vai ter a estrela, e vem um monte de gente lá. Eu penso que pastor que agrada é aquele que é engraçado, tem umas historinhas interessantes, ele tem temas palpitantes, é motivacional, ele fala daquele sentimento que no meu coração, lá complicadinho, está precisando de alguém ficar massageando, e não da palavra de Deus. Pastor que se transformou em administrador de showbiz, pastor que virou promotor de eventos, e não mais de culto, que lhes falaram a palavra, prega a palavra. Do ponto de vista técnico, a homilética, a ciência, a arte, que a gente, em seminários, quem passa por seminários recomendados, estuda a homilética muito. Nós aprendemos 3 formas de abordar a Bíblia para pregar. Um é temática. Simplesmente lê um verso, pega ali um assunto no qual ele toca e sai construindo a mensagem. Caminho perigosíssimo. Perigosíssimo. O outro é textual. Pega um verso, mas não aborda o contexto. Verso é uma divisão artificial da Bíblia, você sabe disso. Os autores bíblicos não escreveram dividindo os livros da Bíblia em capítulo e versículo. Isso foi coisa de alguns séculos atrás. 11º século, por aí. Foi colocado para facilitar a localização em reuniões públicas. Mas não tem nada a ver com texto. Muitas divisões são artificiais. É um perigo também. Não se pegar o contexto. O pastor que não tem exegese para saber quebrar o texto onde ele tem que ser quebrado. E aí, então, os pastores têm o dever até de dar uma olhadinha, ter um conhecimento básico, pelo menos, das línguas originais. Às vezes há uma conjunção que na tradução acharam melhor não colocar, que ficava melhor na leitura em português, mas que é fundamental para a quebra de uma ideia, mas está no texto original, na língua original. A pregação segura, que realmente é de conteúdo sólido, é expositivo, que é o que nós procuramos fazer nesta igreja. Contexto bem determinado,
E a mensagem toda refletindo tudo o que o texto diz, e não aquilo que o pregador coloca. Ah, ele é bom de conversa, ele solta um monte de ideia interessante. Não, não. O pregador some. O pregador some. O que é exaltado é a palavra de Deus. Focado na palavra. Focado na palavra. No seminário, entre os seminaristas, até a brincadeira. Aquele pregador leu o texto. Aliás, eles dizem, olha, ele tinha 3 pontos na pregação dele. Ele leu o texto, primeiro ponto. Ele saiu do texto, segundo ponto. E ele nunca mais voltou para o texto, terceiro ponto. Viajou, foi embora. Mas agradou, porque ele fala. Ele é dinâmico. E a congregação não percebe a rasteira que tomou. Foi para casa sem a palavra de Deus. Aliás, uma pergunta que cabe sempre. Quando você conta uma história de um pregador que você lembra, você achou engraçado, pergunta a você mesmo, qual foi o texto que ele pregou naquele dia? E sabe a tristeza, eu já fiz esse teste com alguns irmãos, não lembram. Lembro da piada, mas não lembro da palavra. Não é triste isso? Não é triste? Lembra do pregador ter sido interessante, mas não lembra da mensagem. Falaram a palavra. Quando nós olhamos a própria palavra de Deus, esse falar da palavra envolve o ensino, a pregação, mas envolve também dar a visão de vida cristã para as pessoas e visão de vida como igreja, conforme a palavra. Isto é, a administração da igreja, a liturgia da igreja, a direção para onde a igreja vai, conforme a palavra. Não é aquele que está movido pela última tendência, por aquilo que todo mundo está fazendo. Eu recebo uma porção de convites para conferências sobre igreja e pastores. Já participei de uma porção. Muitas delas me trazem alguma ideia que vale a pena uma reflexão, etc. Mas jamais podemos ficar movendo por esta proposta. Alguém agora descobriu uma chave que ninguém tinha antes. E vamos lá. Ou agora apareceu um outro, esse está abafando. A igreja e pastorado, agora é assim, e vamos para lá. Ninguém vai inventar a roda, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus já diz o que é igreja, o que é pastorado e liderança há séculos. E está aí, está aí. Não movidos pela modismo, a tendência, mas a palavra focada. Eles lhes falaram a palavra de Deus, essa palavra que não passa. Por isso que no verso 8 vai dizer, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto é, foi isso que eles ensinaram. Eles passaram, mas Jesus Cristo não passa. Aquilo que Ele lhes deu, Cristo, e a palavra de Cristo, essa não passa. Isso fica, lembrem-se deles nesse sentido. Mas a igreja bem liderada tem então dirigentes dignos. Observem o resultado da vida deles. Diz o verso 7. Observem o resultado da vida deles. Que vida esse pessoal tem e teve, que liderou e lidera vocês? O evangelho é muito concreto. Igreja, isso aqui é muito concreto. É desafiador. Porque aqui nós não vivemos de aparência, nós nos conhecemos. Você conhece a liderança, conhecemos uns aos outros, não vivemos de aparência. Por isso tem que tomar muito cuidado, meu irmão, minha irmã, com ouvir, principalmente pregadores na mídia social. Você conhece aquele pregador dentro daquelas 4 linhas da telinha, você não conhece a vida dele. Como é que é o casamento dessa pessoa? Como é que ele conduz os filhos? Como é que ele lida com o dinheiro? Como é que ele é no relacionamento pessoal dentro de uma igreja? Um perigo. Um perigo. Porque por 30 minutos, 40 minutos numa tela, é muito fácil colocar uma imagem. Mas o evangelho não é de imagem, é de realidade. Observem o resultado da vida deles. Dirigentes dignos. Nosso estatuto estabelece a forma de se eleger os pastores e os presbíteros
E há critérios muito claros que exigem uma dignidade reconhecida diante da igreja. E mais, a cada 2 anos os conselheiros e presbíteros são eleitos novamente, passam pelo crivo da igreja aqui. E mais, você talvez até não saiba, não notou isto, mas os pastores da igreja, a cada 2 anos, passam pelo voto secreto no conselho, se eles estão em boa condição diante da igreja. Os pastores são avaliados a cada 2 anos. Há uma ideia por aí de que pastor não pode ser corrigido, especialmente no meio neopentecostal, onde há muito a liderança chamada episcopal, não é muito congregacional, e então o líder é o chamado líder carismático, ele é que faz tudo, ele que dirige tudo, está na mão dele, até as finanças. E é muito citado um acontecimento na vida de Davi, antes dele se tornar rei. Deus já havia levantado Davi para tomar o lugar do rei Saul. O rei Saul tinha sido condenado por Deus, e Deus disse que Davi então ia assumir o trono, e Saul fica sabendo e começa a perseguir a Davi. Mas Davi entende que se ele vai ser rei, Deus vai colocar e tem a hora, Deus tem a hora de remover Saul. Mas Saul persegue, quer acabar com ele. E lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, há um acontecimento quando o exército de Saul está acampado, e Saul está acampado, e Davi está escondido com aqueles que o seguiam, e eles penetram até o acampamento, vão até a tenda ali, Davi, conseguem fazer isso à noite, e Abisai, um dos auxiliares de Davi, diz: vamos acabar com ele agora. E Davi diz: de forma nenhuma, não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus. Isto é, ele foi ungido para ser rei. E se ele vai sair, Deus é que vai tirar ele na hora certa, há um momento. Não sou eu. E aí é muito comum se usar isso para ter lá um líder, um pastor que faz e acontece, inclusive de forma muito condenável. E aí logo levanta esse negócio: não vou levantar minha mão contra o ungido de Deus. Ora, a liderança da igreja precisa passar pelo reconhecimento da igreja. E quando perde o reconhecimento da igreja, também a liderança deve deixar. Por exemplo, 1 Timóteo, essa carta de Paulo a Timóteo, o pastor Timóteo, orientando como organizar a igreja, Paulo escreve a Timóteo: não aceites, no capítulo 5, não aceites acusação contra um presbítero, se não houver mais de 2 ou 3 testemunhas. Quantos aos que vivem na prática do pecado, repreende-os na presença de todos, para que os outros, de igual maneira, se encham de temor. Então, a liderança da igreja, os presbíteros, os pastores, estão debaixo de um crivo especial, porque são líderes. E nesse crivo especial, existe o critério de que uma acusação precisa ser bem fundamentada, pelo menos 2 testemunhas, e aí, se é o caso, vamos levar a público. Então não é verdade que as lideranças da igreja são intocáveis, podem fazer o que fizerem. Se eles dominam o púlpito, dominam o público, ninguém mexe com eles, não importa o que façam e aprontem. Não é bíblico. Dirigentes têm que ser dignos, liderança tem que ser digno, se a igreja é bem liderada. Liderança focada na palavra, liderança digna. E diz mais o texto que eles devem ou fazem essa liderança, os pastores, presbíteros fazem como quem deve prestar contas. A quem? Primeiramente a Deus, é a ideia do texto. Primeiramente a Deus. Então eles têm que ter, uma igreja bem liderada tem uma liderança que tem o quê? Uma condução temente, conduz a igreja de forma em que o temor a Deus está presente no coração deles. O temor é demonstrado, a igreja percebe isto. A forma de conduzir revela que tem o temor de Deus. Prestação de contas a Deus, a ideia aqui primeiro é esta, mas se é a Deus também é a igreja. Líderes transparentes, a liderança, a administração da igreja não é algo no escuro, uma caixa preta fechada. Há de haver transparência, inclusive nas finanças da igreja. Quem é que administra o que é feito com o dinheiro da igreja? Alguém presta conta disto? Ou é uma caixa fechada, ninguém sabe? Quem é que define as chamadas congruas, os honorários pastorais de quem trabalha na igreja? É o pastor que define o seu próprio salário? Ou há um grupo que faz isto?
Transparência, condução temente a Deus. Igreja bem liderada, mas não é algo que só depende da liderança, digo mais uma vez, depende da igreja também. A igreja bem liderada é a comunidade afirmadora. Obedeçam os seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Muitas vezes o líder é péssimo e a igreja sofre. Mas pode acontecer também de a igreja não ser boa enquanto comunidade e liderado. E a liderança também não ser boa, e aí é um desastre. Mas pode acontecer também da liderança ser correta, adequada, e a igreja ser uma composição ruim de liderados. E o problema também vai habitar na igreja. Obedeçam, submetam-se à autoridade deles, se eles são dignos, se eles realmente estão focados na palavra, se eles são transparentes, se eles são tementes a Deus, se vê isto. Por que balançar o barco e agitar as águas? Falamos já sobre líderes, sobre disciplina. Li aqui a instrução de Paulo a Timóteo. Se um líder for apanhado numa falta, como fazer, como lidar com isso? Quando que eu devo discordar da liderança? Deixe-me dizer 2 pontos que cabe uma discordância. Primeiro, a heresia. Focados na palavra. Começou a questionar a palavra, colocar em dúvida, mudar doutrina básica. Tenho todo o direito e dever de tomar a palavra na minha mão e dizer: você está errado. E levar até o caso para a igreja. Outra situação, quando eu posso me levantar contra a liderança da igreja. A liderança da igreja está envolvida em algum tipo de imoralidade, na forma de lidar com o dinheiro, nos relacionamentos. Também devo me levantar. Sabe por que a pastor não pode aprontar? Então, há situações quando o líder precisa ser corrigido, e isto é bíblico. Mas se não é este o caso, a comunidade deve ser afirmadora da liderança. Uma igreja bem liderada tem esse tipo de comunidade que afirma a sua liderança. E aí precisamos lembrar a questão prática. Liderar é prerrogativa do líder, que a igreja colocou, porque ele é digno. Ele então está autorizado a liderar. O dia que ele não for digno, vamos trocar de líder. Mas se ele é digno, ele deve liderar. E aí, em termos práticos, a verdade é que o líder não vai fazer tudo, em termos de coisas práticas, do jeito que você faria. Mas aí é prerrogativo da liderança. Mas para cá, nas questões práticas da administração, etc. O direcionamento pertence à liderança. A comunidade que afirma a sua liderança e não dá uma rasteira na sua liderança. Essa é a igreja bem liderada. E a igreja bem liderada é aquela que não se torna um peso para os seus líderes. É o que o texto diz. Que o trabalho deles, dos líderes, diz aqui o texto, verso 17, não seja um peso. O líder, então, liderando a igreja, recebe esse fardo. Que fardo? De membros que não facilitam o trabalho. Uma igreja bem liderada tem membros facilitadores, que não ficam colocando pesos extras nas suas lideranças. Como ser um peso para a liderança da igreja, para os pastores e presbíteros? Quando alguém surge querendo proeminência numa área da igreja. Lá vem peso, vem fardo para cima do pastor, do conselho. Membro que é conflitante, sempre conflitante. Quanto tempo o pastor perde por causa disto. Tem que resolver um conflito. E às vezes de gente, pelo que já sabe da palavra de Deus, devia ter maturidade para não criar esses conflitos. E cria esses conflitos. E que trabalho que dá para desenrolar esse rolo que arma. O trabalho se torna pesado. Membro não cooperador, não fiel, peso sobre os pastores, peso. Ele sabe
O crente sabe, o membro sabe o que é ser corpo de Cristo, ser cooperador, ser presente, mas não o é. A liderança tem a responsabilidade de olhar. Por isso, peso sobre ela. Quanta energia que o pastor pode gastar para construir, edificar, é tirado da edificação para tratar de coisas como essas. Não é pena isto. A pergunta que todo membro deve fazer é o seguinte: eu sou sempre parte do problema ou eu sou parte da solução? Seja sempre achado do lado da solução, meu irmão, minha irmã. Nunca seja achado do lado do problema. Sim, o problema surge, está aqui o problema. Você, o que você é nesse negócio? Eu sou parte da solução e não de criar o problema. Igreja bem liderada, diz aqui o texto, eles cuidam de vocês. A igreja bem liderada é aquela que acata o cuidado. O cuidado é acatado. Eles cuidam. Eu não preciso de cuidado e o pastor não aceita. Não aceito a exortação, orientação, chamado. Não aceito. Eles cuidam de vocês. Pastor, que é pastor de verdade, não está aqui por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do público que atrai na internet, fora da internet. Está aqui porque entende que ele é pastor, pastor está sobre ovelhas, tem que olhar o rebanho. É isto. Eles cuidam de vocês. E eu entendo que o pastor não está me contatando, conversando comigo, ou trazendo uma mensagem que ele traz, porque ele quer simplesmente fazer qualquer outra coisa que não seja ver o bem e o avanço da minha vida com Deus. Quando há resistência ao cuidado pastoral, quando há o orgulho, quando há o desinteresse pelo cuidado pastoral, a igreja não é bem liderada. A igreja bem liderada é aquela do cuidado acatado, mas o texto diz finalmente, não seja um peso, mas motivo de alegria. Sou eu um peso ou motivo de alegria? Não seja um peso, mas motivo de alegria, pois isso, ser um peso, isso não seria proveitoso para vocês. Ser um peso e não ser uma alegria não é proveitoso para vocês. Uma igreja bem liderada é uma experiência edificante, proveitosa, uma experiência proveitosa. A igreja bem liderada, que tem um líder digno, um líder focado na palavra, um líder temente a Deus, é esta a comunidade afirmadora de membros facilitadores e que acata o cuidado. Essa igreja é bem liderada, isto é, ela é uma experiência edificante. Isso não seria proveitoso para vocês, então, ao contrário, se você não é um peso, mas alegria para a sua liderança, então isso é proveitoso para vocês. A liderança vai bem, está edificando a sua vida, edificando a igreja. A igreja bem liderada, ela é um benefício para todos na igreja. A história escrita desta igreja bem liderada é uma história do que? De edificação em Cristo. Aí nós temos a experiência, aqueles pequeninos que chegam, crescem na igreja, crescem na palavra, são edificados, casamentos são casamentos edificantes. E daí por diante, geração após geração, e essa história vai acontecendo maravilhosa. E a igreja, não como um estouro de momento de marketing, mas como uma igreja pautada na palavra, dia após dia, através dos anos, tem uma experiência edificante e uma história edificante na sua liderança. A nossa igreja é bem liderada ou não é bem liderada? Como são os líderes, como somos nós como igreja enquanto liderados?
Nossa igreja é bem liderada? Eu creio que sim. E que a palavra de Deus nesta manhã nos firme ainda mais. O Cristo Supremo, aquele que é a expressão exata de Deus, a glória de Deus, que veio e purificou nossos pecados e nos resgatou através da cruz. Esse Cristo Supremo nos coloca na igreja, e para sermos uma igreja bem liderada, em todos os sentidos, os líderes e de liderados, juntos, é que formam uma igreja bem liderada. Creio que a nossa igreja o é, e que Deus essa manhã na sua palavra nos fortaleça, e é na igreja que as pessoas então convertidas encontram o crescimento e a vida cristã. Participe de nossa igreja, trabalhe para que a nossa igreja seja uma igreja bem edificada, e você e a sua casa serão bem edificados. Que a nossa igreja possa sempre olhar para a palavra, e Deus escreva uma história edificante aqui, uma igreja segundo os moldes da palavra, uma igreja que se possa olhar e dizer, ela é bem liderada. Vamos orar.